Muito bem-vindos a mais um episódio aqui da Gu Prime Talks, o seu podcast para empresários e empreendedores que querem alavancar os seus negócios. No episódio de hoje, minha querida amiga de paixão, Daisy Calduro. Tudo bem contigo, moça? Bom dia, tudo bem. Todo mundo que está assistindo aí também, um bom dia. Que bom, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, obrigada pela... Que isso, eu que agradeço. Para quem não conhece, a Daisy, ela é uma especialista no mercado financeiro. Ela é empresária, mentora, ela ajuda outras mulheres. Além disso, também empresários e pessoas que querem entrar no mercado financeiro. Basicamente, as duas pontes, né, Daisy? As duas pontas. A gente vai conversar bastante sobre isso hoje. Mas a primeira pergunta é, quem é a Daisy? Então, de duas formas, né? Eu entendo assim, quem é a Daisy, que eu vou falar um pouquinho agora, e sobre identidade, né? Uhum. Então, quem é a Daisy? A Daisy é uma mulher que perdeu muito, mas ganhou muito também, né? Já quis morrer várias vezes, mas, inclusive, né, tentei algumas vezes, né, sair daqui, tentei suicídio 5 vezes. A minha história é um pouquinho longa, né, mas só para, como tu perguntou quem é a Daisy, né, mas aprendi. Mas graças a Deus tô aqui. Mas graças a Deus, justamente, é isso que eu queria falar. Então, tipo assim, graças a Deus, né, que não desistiu de mim e me ensinou a não desistir de mim também. Então, assim, essa é a Daisy, né? E em relação a Daisy identidade, a gente tem essa questão assim, quem que é quando tu pergunta, qual é a tua identidade? Eu sou filha de Deus. Tá certo? Eu sou filha de Deus, amada, escolhida e tal. Mas a Daisy também é a filha, né, do pai e da mãe, é a mãe da Luiz e Daniel, é a avó da Zoe, é a amiga, é aquela que fica triste, é aquela que fica braba também, mas ao mesmo tempo fica triste, tá sempre tem uma alegria, né, que contagia, assim, que eu sei que é uma das minhas marcas, essa energia, assim, que eu consigo. Um misto de emoções e sentimentos. Então, isso é identidade. Então, a Daisy é tudo isso, né? É amiga, é parceira, é trabalhadora, tá sempre querendo fazer uma coisa nova, ajudar as pessoas, né? Então, essa é a Daisy. Que legal. E do âmbito profissional? Porque eu sei que você trabalha no mercado financeiro, mas você tem as duas pontes, como a gente acabou de falar, né? Você não só ajuda empresários que querem alavancar, de fato, parte financeira, como também reestruturar todos os processos financeiros e tudo mais, mas você também ajuda não só pessoas físicas, mas também pessoas que querem entrar no mercado. São 3 pontos, na verdade. Né? Pode-se dizer que sim. Me conta um pouquinho mais dessa jornada. Então, estão fazendo 23 anos, né, que eu opero nessa área. Né? Comecei com 19 anos, montando a minha primeira empresa. Uhum. Aí, aos 24, eu já estava com 17 lojas. Então, a gente teve um crescimento muito rápido, né? E, ao mesmo tempo, devido a esse crescimento, de ter montado as lojas e tal, eu fui convidada a ser gerente regional de um grande banco aqui de São Paulo, que me proporcionou ser gerente regional sul, aonde eu conseguia ensinar, além de ter as minhas empresas, os meus colaboradores, aquela coisa toda, e ajudar muitas pessoas, que a gente ajudou na época, milhares, na verdade, de pessoas a gente ajudou com o nosso trabalho. Pude ajudar também outros empresários a crescerem, ensinando do zero, porque o pessoal que chegava para mim, assim, na época, ninguém queria ensinar naquela época, né? Ninguém tinha paciência de ensinar. Uhum. E eu já tinha paciência. Então, eu consegui muito retorno em questão de alavancagem por querer ensinar, por saber ensinar. Então, o que acontece? Muitos empresários, muitas pessoas, na verdade, pessoa física, queriam entrar nesse mercado, entrar nesse mundo dos negócios, enfim. Naquela época, era muito forte, estava em alta, né, o mercado financeiro. E aí eu ensinava o pessoal do zero, desde montar a loja, como que montava, contratação, ensinar produto, até... porque você faz treinamento de times também, né? Eu faço treinamento de pessoas, né? Eu trabalho, uma das minhas especialidades é gestão de pessoas, né? Que aí entra essa questão do recursos de RH, de treinamento, de posicionamento dos colaboradores. Eu sempre amei essa área, né? Então... Gosta de lidar com pessoas, amo lidar com pessoas, tipo, meu ativo. Meu core business, né? Então, aí desde lá a gente vim crescendo, vim exponencialmente, e
ajudando pessoas nessa área, no crescimento. Aí, em 2009, né, teve a crise financeira, foi bem complicado em todas as áreas, então, inclusive os maiores bancos, né, sofreram com essa queda. Aí eu precisei fechar 16 lojas. Então foi bem impactante na nossa vida nessa época. Fiquei somente com a matriz, né, na cidade na minha cidade natal. E o banco acabou fechando, né? E vários bancos grandes fecharam. Depois que voltou as coisas ao normal, a gente também conseguiu se reerguer, na verdade, e manter um equilíbrio, né? Manter um equilíbrio ali. Mas você me falou que com 19 anos você abriu sua primeira empresa. Antes disso, você já esperava entrar no mercado financeiro? Como que foi essa jornada? Nem imaginava, amigo, nem imaginava. Na verdade, eu achei que ia ser juíza. Nossa, tudo doido por 80, né, Jo? Tava estudando, né, para passar na prova para cursar direito. Acabei fazendo administração, não passei em direito, fui fazer administração depois de anos, agora... Aquele primeiro e segundo? Aí, em primeiro, acabei passando em administração, fui fazer administração, me apaixonei por administração. Aí eu já tinha montado o início da empresa, já tinha o escritório, né? E aí eu vi que eu digo, nossa, eu tô conseguindo aplicar tudo que eu tô aprendendo e tá dando tudo certo. E aí fiquei nessa área. Você sempre teve esse viés de empresária? Não... Ou trabalhou para alguém? Como que foi que você entrou? Antes eu trabalhei estágio, né? Fui desde os 15 anos até os 17 com estágio na prefeitura. Passei por todos os setores da prefeitura da minha cidade. E aí eu sempre tive essa questão, desde pequena, essa questão com pessoas de conversar, de ser comunicativa e tal. Então eu sempre consegui entrar em vários lugares, né, por conta disso. Aí fiquei além do normal dentro da prefeitura, né? Passei por praticamente quase todos os setores da prefeitura. E aí, depois fui pro mercado tradicional e aí fui pro Banco do Brasil, trabalhar com terceirizada, e eu comecei a gostar dessa área, né? E aí casou com a administração que eu estava fazendo, e eu digo, o Alex, assim, quem sabe a gente monta um negócio, vamos montar um negócio, né? Tu trabalha nessa área financeira, eu trabalho na área de seguros, e a gente montou a corretora. Uma corretora de seguros e créditos. E aí, mas acabou que pendemos sempre mais para a área do crédito, né? Na área do financeiro, que era o que as pessoas estavam precisando naquela época, né? E até hoje, né? A gente consegue ajudar através do crédito, né? De várias formas, né? Aí, voltando lá em 2009, quando deu a questão da crise, a gente fechou 16 lojas, foi bem impactante, porque com pessoas, enfim. E a gente a gente teve Até porque envolve muitos colaboradores, envolve muitas vidas. Famílias inteiras, né? Famílias inteiras. Então, assim, foi bem impactante emocionalmente para mim. Né? Eu entrei numa fase, assim, emocional muito complicada, todos nós, né? E porque aquela coisa, assim, a gente estava numa alta e questão de um ano baixou tudo, né? Por mais que tenha sido um fator específico, não foi incompetência, não foi, entendeu? Foi um fator específico, né? Gerou um transtorno muito grande, gerou um transtorno emocional, geral, né? Geral. E dores, assim, inacreditáveis. Mas é com aquilo que eu sempre falo, assim, é Deus sempre ali, né? Deus cuidando sempre de Deus sempre, o favor de Deus até hoje na minha vida, né? Então, isso é uma coisa que eu sou muito grata, porque mesmo a gente sem merecer, Deus não abandona. A gente até acha, se esqueceu, não, Deus não esquece. É aquela questão do silêncio, do trabalhar, do nos moldar, né? Você é filha, merece sim. Merece o melhor dessa terra. O Senhor falou, né? Eu tenho o melhor dessa terra. E às vezes a gente só não sabe, às vezes, usufruir da forma que tem que usufruir. Mas aí a gente vem vindo naquela caminhada. Aí passou-se alguns anos. Em 2020, eu acabei me divorciando. E aí fui para Caxias e resolvi sair da minha cidade, larguei tudo. Entreguei a empresa para o pai dos meus filhos, né, para o meu ex-marido. E digo, vamos recomeçar, com 38 anos. Aí os meus filhos fomos para Caxias do Sul, na Serra. E eu continuei trabalhando na mesma área. Era uma área pós-pandemia, ali ainda tava as coisas o pessoal ainda estava meio preocupado e tal. Aí eu contratei algumas pessoas para trabalhar
online, né? E... Home office. Home office, né? E aí... Mas aí não tava dando muito certo, porque a gente nunca se conheceu pessoalmente, né? Sempre tudo foi no online, tudo foi no... E as pessoas estavam se acostumando e as ainda, pessoas né? estavam, e eu treinando do zero online. Hoje a gente tem um suporte bom para fazer o treinamento online, né? Mas naquela época ainda tava vindo o pessoal com muito medo, aquela questão do... sem saber o que ia acontecer. E aí eu mantive a minha empresa, né? Constituí uma nova empresa, morando daí já com os meus filhos em Caxias do Sul, aí cada um se encaminhando ali. E aí, durante 3 anos, continuei trabalhando somente eu e atendendo e dando treinamento para as pessoas que queriam aprender o mercado de crédito, né? 2023, aí, e tudo sempre com uma palavra, não foi tipo assim, a Deise vai embora agora, não. Foi Deus que falou comigo, disse, ó, agora... Aqui finda o teu tempo, né? Agora é um novo tempo pra tua vida. Então, eu estou te mandando pra um novo lugar, pra um novo tempo. Aí vai a Deise com uma palavra no coração, vai pra Caxias. Tipo assim, ó, meu Deus, eu imaginava que nunca na minha vida eu ia sair de Santa Maria, né? Por conta dos meus pais, enfim. Aí acabei, digo... Assim, ó, quando é Deus... Tá mais nômade que tudo. Não, quando é Deus, assim... Não, jamais, Vinícius, jamais eu imaginei que eu fosse sair de lá. Olha, que louco. Imaginei que o dia que o pai e a mãe não tivesse mais, né, não tivesse mais aqui, aí sim eu ia fazer alguma coisa fora. Mas antes disso, não. Mas aí as coisas, os planos de Deus são outros, né? Aí Deus me manda vida é uma caixinha de surpresa. Vida é uma caixinha de surpresa. Aí Deus me manda pra Caxias. Aí lá, a minha filha conheceu o amor da vida dela, casou, meu filho estava em tempo de quartel, de entrar pro quartel, e eu recebi uma proposta dos meus amigos aqui de São Paulo, disse, Deise, o que tá fazendo aí? Eu digo, tô trabalhando na minha área e tal. Vem pra cá, aqui é o centro, vem pra cá, aqui que tem muita coisa pra te fazer. E aí, só que nessa época, em Caxias do Sul, eu já tinha feito uma transição de carreira, eu buscava autoconhecimento desde 2018, que foi o primeiro treinamento imersivo que eu fiz para me autoconhecer, né? Porque eu entendi que eu precisava de mais, de algo a mais, coisas diferentes, treinar, entendeu? Para poder me situar e conectar e me entender. Aí eu comecei a buscar o autoconhecimento em 2018 e aí de lá para cá eu vim vindo fazendo cursos, imersões e tal. E em 2020, início de 2020, final de 2022, eu entendi que eu precisava... que, tipo assim, o meu propósito, o amor da minha vida sempre foi trabalhar com pessoas, né? Então, E baseado na minha história, nas coisas que eu passei, nas coisas que eu superei, eu vi que eu conseguia. Eu já ajudava mulheres, né? Eu já ajudava algumas, especificamente mulheres. Que é o que eu ia perguntar. Como que entrou esse mercado e fala, não, eu vou trabalhar com mulheres e... esse movimento que você fez? Então, eu especificamente orando a Deus, eu digo, Senhor, eu sei que eu tenho mais, eu preciso tirar isso que está aqui dentro, tudo que eu já superei, tudo que eu passei, eu preciso colocar para fora. Só que automaticamente, sem eu perceber, eu já vinha fazendo isso há anos. Eu sempre fiz isso. Você sempre foi do mercado de ensino, né? Eu sempre fiz isso, entendeu? E aí, só que eu queria, aí eu entendi, eu digo, não, eu preciso fazer de uma forma mais profissional, então agora, né? Por isso que eu fui buscar, eu já vinha buscando, aí eu fui fazer uma mentoria, e lá em Caxias mesmo, com a Carol, e aí, para poder me direcionar, vamos montar um método, já que tu quer fazer isso com mulheres, tu tem já é teu, né? E baseado em toda a tua situação, tudo que tu veio esperando, que não foi pouca coisa, tu sabe os meios, sabe como sair, porque aquela questão assim, eu fui no fundo do poço algumas vezes, aprendi bem o caminho, como a gente fala, andei no Vale da Sombra da Morte, saí dele, sei o caminho, né? Conheço bem esse lado e também conheço muito bem como Deus te tira de lá. Eu costumo fazer a brincadeira do fundo do poço, que assim, é inevitável a gente ir por fundo do poço algumas vezes, porque a nossa vida ela é cíclica, é natural. Mas às vezes você eu fui no fundo do poço. Quer saber? Acho que eu vou colocar uma escada aqui. Porque, cara, já tô vindo aqui várias vezes, tudo, eu não vou ter esse esforço novamente. Até um belo dia que você fala, tá cansativo isso aqui, eu vou colocar um elevador aqui, né? Já vamos resolver logo, para subir um pouquinho mais rápido. Mais rápido. Até um belo dia que Deus coloca a gente e fala, quer saber?
Eu posso até passar ali pelo período, mas vamos tampar esse buraco, vamos resolver de uma vez por todas. Pra quê, né? Ficar tendo esse esforço de descer lá pra ter que subir toda vez. Justamente. Eu fico fazendo essa brincadeira. Justamente, tem algumas, a gente, de tanto entrar lá, a gente já sabe exatamente o caminho, o labirinto que precisa sair para te poder sair. E Deus é especialista em recomeços, né? Então, ele é o especialista em reviravoltas, recomeços. E aí foi então que eu entendi, eu digo, não, realmente, meu propósito, minha missão de vida é auxiliar outras mulheres, porque eu fui muito machucada de várias formas, né? Então, tipo assim, fui muito ferida de várias formas, desde a infância, uma infância muito conturbada, enfim. Aí vem vindo, passei por vários traumas, tive vários traumas. E pesados, pelo que eu sei. Pesados, tu conhece um pouquinho a minha história. Eu não sei se você quer contar ou não, mas tá tudo certo. Mas foram coisas bem complicadas, gente. Eu sei que bem. Que vai estar no livro. Isso, ótimo. Pronto. Já deixa aí o merchan. Então, coisas muito pesadas. Inclusive, é o próximo livro, né? Porque esse você fez um agora, recente. Isso, é o próximo livro. Que a gente pode falar dele também daqui a pouco. Então, e aí eu entendi que eu digo, nossa, eu consigo, eu posso, eu já faço isso, né? E aí Deus começou a me direcionar em relação a isso, ó, é missão. Só que é uma missão, assim, ó, que eu queria fazer, é aquela coisa que tu faz quando falam, qual que é o teu propósito? Aí tem aquela perguntinha lá do Ikigai, né? O que você faria... gratuitos. Gratuitamente, sem precisar... Eu digo, gente, é isso, eu me encontrei aqui. E aí, quando eu estava na igreja, eu fazia esses atendimentos também, né, com o pessoal, trabalhei muito na igreja. Mas é que a questão específica no que Deus falou comigo. Muitas feridas, mas vem superando. Aí, durante a vida, com pessoas fora da igreja. Aí, depois, eu fui ferida dentro da igreja. Que aí, hoje, o que foi eu acho que o start que Deus permitiu, porque tudo a gente entende que é permissão de Deus, né? Não cai um fio do teu cabelo sem que Deus saiba, né? Então, Deus sabe tudo. Eu entendo que foi uma permissão, porque foi a partir daquilo ali, daquela ferida, que eu resolvi fazer uma transformação na minha vida. Eu digo, não, peraí. E detalhe, eu nunca questionei Deus, nunca fiquei triste com Deus, né? Nunca briguei com Deus. Eu estava triste com a igreja, com as pessoas. Com a religião. Com a religião. E eu entendi que eu era muito religiosa. E a religião hoje, para nós, hoje é um problema. A religiosidade é um problema. Concordo. E eu me encontrei muito religiosa durante muitos anos da minha vida. E eu não entendia isso, não enxergava. Tipo assim, meus olhos estavam vendados e eu não enxergava isso. E quando aconteceu essa ruptura dentro da igreja, para mim, que eu digo assim, eu estava dentro dos bastidores, eu via muita coisa, participava de muita coisa, e aí eu entendi, digo, meu Deus, isso aqui não é pra mim. Eu fiquei afastada 6 meses. Mas sempre orando, buscando a Deus e tal, mas não congregava mais. Até que um dia eu entendi, digo, não, eu não posso ficar, eu preciso de comunhão, eu preciso estar congregando. Aí Deus me direcionou exatamente para onde eu ia, que era Caxias do Sul. E aí fomos lá, e fui muito bem acolhida e tal. E hoje o que eu percebo, né? Especificamente, vamos falar, não falando do empreendedorismo, mas falando na área, da área emocional, com mulheres, né? Muitas mulheres feridas, machucadas ainda dentro da igreja, né? Que não podem falar, que tem medo de falar, que tem medo de se comunicar, tem medo de expressar o que está sentindo. Na verdade, não sabem nem o caminho como fazer. E como eu já passei por isso, e passei de uma forma bem dolorosa, mas aprendi, não tenho mágoa, não tenho... Para mim foi um aprendizado, foi Deus me treinando e me forjando, que até hoje a gente, né? Mas Deus me forjando, eu comecei a olhar para dentro da igreja, porque a gente sempre, como cristão, a gente olha assim, a gente precisa pregar a palavra a quem não conhece ainda, né? Amém, é isso, tá? Tudo bem. Mas o que eu percebi... E de pregando, né, no caso. E de pregar o evangelho a toda criatura que não conhece. Mas o que eu percebi, o que eu entendi? Que a igreja está ferida. As mulheres estão feridas. Os homens também, né? Mas como meu propósito hoje... Eu já conversei com vários... converso no geral, né? Mas o meu foco é mulheres, porque eu sou uma mulher. Eu entendo de algumas coisas. Você acaba tendo uma acaba empatia. Tendo mais empatia. Não que não tenha com homens também. Mas cara, o processo meu, entendeu? O processo de mulher. Sim. Então, é isso que é o meu foco hoje. Então, eu consegui entender, eu digo, meu Deus, eu preciso
Porque se tu sabe, Deus te deu esse dom, Deus te ensinou isso, como que tu não vai... E Deus vinha falando muito comigo, abre a boca e fala. Eu tinha medo. Eu tinha medo do julgamento. As pessoas, no geral, estão machucadas. Não só as mulheres sim. E tem grande parte disso, e a gente tem que cuidar e zelar por elas. Mas hoje eu vejo, se fosse um ano atrás eu falava, cara, vamos focar em mulheres e tal. Hoje, mudança, só de percepção que eu tive, tá? Não que eu esteja certo, que eu esteja errado, só tô comentando. Mas hoje eu vejo no geral, porque assim, desde 1990, quando eu nasci em 91, você começa a perceber, olhando para todo o cenário, tá? Que as mulheres, elas sempre foram empoderadas, fortes, tem que ser, desbravadoras. E tem que ser mesmo, eu concordo plenamente com isso, tá? Tem que ser e pronto. Mas e os homens, o que aconteceu com eles? Você não precisa ser o homem macho, você não precisa ser o fortão da casa. Pode jogar seu videogame, vai cuidar da sua vida, vai jogar bola. Isso quebrou totalmente quem o homem deveria ser. Mulher tem que ser poderosa, sim, mas o homem também tem que ser. Tipo, hoje existem muitos moleques, crianças que estão sofrendo dores e não sabem nem a quem recorrer. Por isso que eu falo, ambos precisam. Ambos estão com dores hoje em dia. Aconteceu uma inversão de valores, né? Total. Inversão, na verdade, nesse sentido, inversão de papéis. Tá? Que foi o que aconteceu comigo, porque as pessoas aí dizem um foco, tanto que o capítulo do livro que eu escrevi agora, que a gente lançou, eu falo do divórcio no meio cristão. A dificuldade, o julgamento, tudo que eu passei. Eu conto tudo e dou a minha visão e a questão para as mulheres que estão passando pela mesma situação. É bem complexo. É muito complexo essa questão do divórcio no meio cristão. Então, e eu sofri muito com isso. E as pessoas falam, mas como que hoje tu auxilia outras mulheres, ajuda outras mulheres nessa área, né? De casamento, de relacionamentos. Porque eu falo assim, relacionamentos na área geral, tá? Relacionamentos desde o pai, mãe, filhos, casamento e vida profissional também. Eu digo, uma das coisas foi essa questão dessa quebra de inversão de papéis. Eu fui uma mulher muito masculina. Por quê? Porque desde muito nova eu precisei ser, né? Eu precisei assumir o papel, tomar a frente. E aí, quando juntou isso e eu sobressaiu sobre o meu ex-marido, ele acomodou, né? E eu tomei conta. Até porque tomei conta. Imagino que a evolução foi rápida, né? Foi muito rápida, foi muito rápido. E aí, só que tu não percebe isso. Tu vai indo, a vida vai te levando e tu vai indo, tu não percebe. Hoje, graças a Deus, assim, ó, eu consigo auxiliar muitas pessoas em relação a isso, porque eu vejo que a gente realmente muitas mulheres quiseram assumir esse papel de serem empoderadas e serem as que comandam. Só que não é assim. Não, e entendeu? Muitas delas sofrem por causa disso também. Porque tem que ser. Cara, não tem que ser nada. Não tem, até gravei um vídeo esses tempos, eu digo assim, a gente veste a capa da Mulher Maravilha, né? E acha que pode fazer todas as coisas. E esquece, inclusive, de Deus. Faz com a força do braço, e eu sofri muito por conta disso. E quer fazer tudo e salvar todo mundo, né? A salvadora, o arquétipo da guerreira, né? E não é, a gente sofre muito com isso, porque é muito exaustivo ser forte todo o tempo. É muito cansativo, esgotante, tu tira de ti, que eu falo muito isso, tu tira às vezes o que tu não tem, mas porque tu vestiu aquela capa ali e, nossa... Eu preciso parecer aquilo. A Daisy é a forte, a Daisy... E sempre que eu precisava, tipo assim, chorar, não tinha ninguém pra me chorar, entendeu? Porque eu não podia, E fui eu que criei isso. Eu não podia chorar pra ninguém. Porque eu era forte, como que a forte vai chorar? Como que a que resolve o problema dos outros e cuida dos outros vai chorar? Entendeu? Eu te entendo. Então, só que isso acabou gerando um transtorno interno dentro de mim. Passei por depressão, passei por ansiedade, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico e várias outras patologias, né? Tanto que aí tá a questão do suicídio também. Foram 5 tentativas. E aí as pessoas falam, como assim? Tu mesmo dentro da igreja tentou suicídio? Sim, dentro da igreja eu tentei suicídio. Então, assim, mas pela misericórdia do Senhor, ele nunca permitiu, porque ele tinha um propósito, né? Então, hoje eu falo muito tranquilamente, muito abertamente sobre isso, não tenho vergonha nenhuma. Superei tudo isso, fiz tratamento, aquela coisa toda, enfim, apoio da minha família,
dos meus filhos, meu pai, da minha mãe, meu irmão, e vim, né? Então, assim, essa questão dos papéis invertidos é o que acaba acarretando muitos divórcios, muitas separações, cortando muitos relacionamentos, né? Inclusive com filhos, né? A forma como trata os filhos, de não ouvir, de não ter uma escuta ativa, né? Você acha que agora, com o papel do autoconhecimento, inteligência emocional, que está mais em evidência hoje, isso tende a melhorar futuramente? Já melhorou. Essa questão eu digo autoconhecimento. É porque os nossos pais não tinham essa informação, isso é um fato. Não tinham. Fato, né? E eu sempre costumo falar assim, quando eu estou conversando com alguém, algum atendimento, eu pergunto assim, ó, quem que é a pessoa da relação que mais tem conhecimento? Quem é que está em desenvolvimento? Então, é você que tem que olhar para trás, é você que tem que fazer a parte. Porque às vezes as pessoas dizem, não, se meu pai não pedir perdão, a minha mãe não vou voltar atrás. Meu filho... Quem que é o adulto da relação? Quem que é o Quase adulto, chegando, né? Quem que é o adulto da relação? Né? Eu digo, cara, se tu tem conhecimento, se tu tem um entendimento que eles não têm, é você que tem que fazer a frente. Então, fui eu que fiz essa frente. Mas porque eu busquei autoconhecimento. Aí foi toda aquela fase ali, tipo, de entender, de busca. Aí mudança de mentalidade, que é muito importante. Mudança de mentalidade, aí eu olhei para trás e, poxa, meu pai fez o melhor que ele pôde com o que ele sabia. A minha mãe da mesma forma, é a minha heroína, né? Minha mãe, se não fosse ela, eu não estava aqui. Então a minha mãe e meu pai hoje são umas referências que, tipo, olhar assim, eles não foram, vamos dizer assim, eu tive muito problema com meu pai, né? Ele teve problema com álcool, tivemos muita violência doméstica, aquela coisa toda, que muitas pessoas já passaram por isso. Mas eu tenho um amor naquela criatura, naquele homem. E na minha mãe, por ela ter sido forte, aí eu via minha mãe sendo forte o tempo todo, entendeu? Eu nunca via a minha mãe chorar, passando tudo que ela passou. Então, quando eu comecei a entender isso, assim, um dia eu cheguei pra mãe e disse assim, eu preciso tratar isso. Eu preciso tratar esses relacionamentos, porque muitas coisas da nossa vida adulta não vão pra frente porque a gente não olha pra trás. Sim. Não tem um bom relacionamento com a mãe, que é a tua criação, que foi quem te gerou, é a geração, é vida, a mãe é vida. O pai é o provedor, mas é o cara que te incentiva a ir pra frente, que te dá o passo, ir além. Então, se tu tem a Carol, alguma pendência, as tretas, né, do passado, se tem essas tretas aí não resolvidas, cara, tem que resolver. Então, quando eu entendi isso, inclusive com os meus filhos, muita coisa liberou. A gente, quando... Vou entrar aqui numa questão assim, ó, tem a parte da neurociência que explica, né, e tem a parte espiritual. Ambas estão caminhando juntas. Então, em relação... Até porque eu acredito que a ciência ela veio para tentar explicar a espiritualidade. Justamente. Não que consiga muitas vezes, mas... Não, tem coisas que não se explicam, né? Tipo assim, eu gravei aqui, né? Ninguém explica Deus. Tem coisas que não se explicam. Mas quando eu entendi isso, eu voltei. Eu já estava fora da minha cidade, já estava em Caxias do Sul. Eu voltava. Cada entendimento que eu tinha, era uma viagem. Na hora, eu precisava resolver na hora. Tem pessoas que hoje não têm não conseguem, não tem pai e mãe mais, né? Aí é outro processo que a gente faz de direcionamento. Mas se tu tem ainda, tem que tratar. E eu fiz isso. A minha mãe um dia ele veio pra uma viagem pro Uruguai. Tipo, vamos passear que eu preciso entender uns negócios aqui. Preciso resolver alguma coisa com você. Preciso resolver uns negócios aqui contigo. E eu não posso forçar você a entender nada. Quer saber? Vamos fazer uma viagem que é mais fácil. Viagem que é mais fácil. E aí, cara, assim, ó. Já fiz isso com meus pais também. Eu sei bem o que é isso. Sabe? Então, tu sabe o que eu tô falando. Gente, quando eu resolvi isso, parece que desbloqueou várias coisas. Desbloqueou coisas da minha vida com os meus filhos. Então, assim, ó, esse tempo que eu vivi com os meus filhos sozinha, né, só eu e eles, né, em Caxias do Sul, 3 anos foram, pra mim, eles sabem, eu sempre falo isso, né, foram os melhores 3 anos da minha vida. É que é muito importante você saber exatamente quem você é, né, você começar a ter uma verdadeira identidade. Eu até brinco, muitas das vezes, tipo, filho de cachorro é o quê? Cachorro. Filho de gato é o quê? Gato. E eu poderia passar anos aqui. E filho de Deus? Aqui os religiosos, cara, não quer responder de jeito nenhum.
Mas sim, nós temos essência divina dentro de nós, nós somos filhos de Deus. Cara, não precisa de absolutamente mais nada. Até começa a brincar, né, sobre a questão de para que veio a Bíblia? Muitas pessoas falam, né, o livro da vida. Você tem que saber que é a lição, é a história do mundo. Desculpa, se fosse história do mundo, os dinossauros estavam lá também, tá? Porque a gente sabe que tem dinossauro, tem outros, tem estudo, tem tudo. Não, começou em Gênesis e pronto. Não, não é. A gente sabe que levou-se um tempo para isso. Mas para que foi feita a Bíblia? Qual é a sua... Eu quero saber, antes de eu dar a resposta que eu cheguei, a conclusão que cheguei. Para mim é uma instrução. Sempre foi uma instrução. Só que às vezes... E nada não tá errado. Para mim sempre foi uma instrução daquilo que Deus tem para nossa... Do plano, na verdade, né? De Gênesis, Apocalipse está o plano de Deus para nossa vida. Sim. Só que às vezes a forma assim, da interpretação. Qual o objetivo real? Porque assim, sim, é um livro da vida. A gente tem muitos ensinamentos ali. Mas o propósito, para que a Bíblia existe? Já chegou a se perguntar sobre isso? Eu nunca me perguntei por que a Bíblia existe. Porque para mim sempre foi muito... Claro, porque você acaba usando para lição, né? Acaba usando de... tipo assim, tu vai lendo... A Bíblia, ela é revelada. Que eu tentei ser um pouquinho mais fã do negócio. Eu entendo assim que hoje a Bíblia ela é revelada, né? Porque às vezes é incrível quando tu lê um capítulo, lê um versículo, porque eu digo pra nunca ler um versículo. Às vezes a gente gosta muito de ler versículos exclusivos, separados, né? Separados. Não, também não gosto. Mas eu sempre falo, sempre orientei. Lê um capítulo antes pra te entender o contexto e leia todo o capítulo pra te entender o contexto. E sempre pede direção de Deus pra te poder... O que Deus... Porque ela não tá ali só por tá. Óbvio que entendeu? Não. Ela tem uma mensagem forte de transformação. E é engraçado, quanto mais você lê, a mesma... outras percepções diferentes você tem. A gente vem tendo percepções... É isso que eu ia chegar, é isso que eu ia falar. Então, cada vez que... Por que a gente diz que a Bíblia ela é revelada, a mensagem é revelada? Porque se tu lê ela como um livro normal, comum, como alguns leem, tu não vai ver nada, não vai surgir efeito nenhum, entendeu? Então, tipo assim, eu, particularmente, tenho toda uma preparação para ler a Bíblia. Né? Não leio de qualquer forma, eu oro antes, peço para Deus me dirigir, enfim, para que eu entenda realmente qual que é a vontade dele, o que ele quer me ensinar naquele capítulo, o que ele quer me ensinar, o que ele quer me direcionar. Só que nem sempre a gente entende. Né? Às vezes a gente incorre várias vezes no mesmo erro por falta de sabedoria. Mas a palavra diz, mas peça a sabedoria que eu vos darei. E aí tu pede sabedoria. Aí às vezes tu tá vivendo aquilo que tu pediu. Humano, né? Aí tu tá vivendo aquilo que tu pediu e tu nem te deu. Aí uma hora dá um estalo. Nossa Senhora. É que o ser humano, ele... Tá, e agora? O que eu faço? Né? Essa frase é... Tá, entendi, mas qual é a minha parte? O que eu faço? E nesse o que eu faço, a gente acaba patinando muitas vezes por não entender algo tão simples que está na nossa cara. Eu vou te falar agora, só para não deixar em aberto também. Eu acredito, e é o que eu aprendi também, que a Bíblia, por coisas simples, não é bicho de cabeça, que a única finalidade que tem é apresentar o Filho. Simples. Só apresentar Jesus Cristo. Né? Inclusive, no começo, se você pega lá do hebraico, tudo que você tem 3 línguas dentro da Bíblia, né? Hebraico... grego e esqueci o outro. Fugiu. Enfim, no começo, o início tem Bereshit, né? Que é Ben e Son, filho. Então você tem ali desde Gênesis e Apocalipse para apresentar ao Filho. No início tudo se teve, né? O verbo se fez carne. Jesus Cristo. E para que veio Jesus? Para salvação. Não só para isso, também. Porque se a gente começar a analisar... Sim, salvação, pecados, e para tudo, Jesus Cristo veio como um substituto nosso. Né? Não como um modelo, como um substituto. Mas a real finalidade de Jesus foi para nos apresentar ao Pai. Porque até então, a gente vê um Deus como servos, né? Não como Pai. Não como Pai. Deus... Se você parar para analisar, Deus é onipresente, onipotente, ele é tudo. Tudo. Ele é amor, tudo.
para que nós estamos aqui na Terra? Para que ele criou o ser humano? Para adoração? Não. Tinha anjos, tinha criatura, tinha os animais. Não acredito que seja para isso. Para o plano perfeito? Não, também. Porque, tipo, cara, o plano sim é perfeito, ok, mas nós somos não precisávamos disso, você entendeu? A única coisa que eu vejo na minha percepção, se eu sou tudo, sou Deus, sou amor, eu sou onipresente, onipotente, a única coisa que eu gostaria é ter filhos. Relacionamento. Não é nem relacionamento, é ter filhos mesmo. Para que Deus criou a Terra? Porque se ele tivesse um filho onde Deus mora, né, o reino dos céus, Deus precisaria morrer para que o filho assumisse e reinasse. E ele quer igual isso. Então, não, eu vou criar a terra para que o meu filho reine na terra. Nós temos a imagem e semelhança de Deus? Sim. Não. Sim. Eu comecei a perceber que não. Sabe por quê? Por quê? A imagem e semelhança... Adão era a imagem e semelhança de Deus. Adão, o primeiro, ele tinha toda a graça, ele tinha o livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio? Não, também. Vou te explicar, Não, calma aí. Eu vou chegar onde eu vou chegar. Continua. Adão tinha livre-arbítrio e era imagem e semelhança de Deus. Porém, quando ele pecou, né, Satanás, nós fizemos filhos acima dos anjos. E é por isso que Satanás, né, ele teve toda a rusga lá, ele queria ser o mais poderoso. Sim. E tentou a Eva e a gente comeu do fruto e pecou. Resumo da obra. Quando Adão, ele comeu do fruto, toda aquela graça, toda aquela luz, toda aquela resplandecência que era a imagem e semelhança de Deus, se esvaiu. Aí sim ele se viu nu. Então nós não somos imagem e semelhança. A partir de Jesus Cristo, nós vamos nos tornar imagem e semelhança por aceitar, por nos reconectar, nos restabelecer, bom, eu digo assim, mas tu tá indo contra a Bíblia. Calma. Mas eu tô falando assim, naquele período... Sim, eu te entendi. Não éramos. Nós tínhamos a herança de Adão, nós tínhamos o pecado. Cara, os religiosos devem estar morrendo agora. Espera o ovo primeiro. Da mesma forma do livre-arbítrio. O livre-arbítrio nós não temos. Nós temos livre escolha. Hoje nós podemos escolher entre o bem e o mal, né? Depois de Jesus a gente começa a ter um certo livre-arbítrio novamente, mas isso eu conto já. Porque aí, quanto mais intimidade, mais a gente consegue fazer as coisas acontecerem. Mas isso é um papo para daqui a pouco. O livre-arbítrio, neste período que eu estou falando, ele deixou de existir porque a gente comeu do fruto do bem e do mal. E aí a gente começou a ter livre escolha, certo? Quer saber o que Adão manifestava, o que é livre-arbítrio de verdade? Olha para Jesus Cristo. Transformar água em vinho, acalmar a tempestade, tirar doenças. Tudo isso era o verdadeiro livre-arbítrio. E Jesus Cristo veio para poder nos reconectarmos ao Pai. Olha como é importante a gente saber sobre a nossa verdadeira identidade. Quem nós somos como filhos. Nós temos o poder, a essência divina dentro de nós que nós não usamos. Que a gente acaba deixando... Vamos fazer na força do braço? Eu posso, eu faço, eu aconteço. Então, irmão, justamente, esse é um entendimento que eu ainda não, esse estudo ainda não tinha ouvido, tá? Mas faz sentido, faz total sentido, porque na verdade essa questão hoje quem crê por fé, a gente crê por fé que a Bíblia é a palavra revelada de Deus. Sim. Entendeu? Então assim, ou tu crê ou tu não crê. Né? Então tipo assim, eu creio, né? Então que a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra revelada, que o plano da salvação de Gênesis e Apocalipse é o plano de salvação através de Jesus, né? E que a gente precisa sim aceitar Jesus, porque nós vivíamos antes em pecado, e a partir do momento que a gente aceita
a Jesus, como reconhecendo que ele é o Filho de Deus enviado para que morresse, passasse por todo o processo, para que nós fôssemos redimidos pelos nossos pecados, Sim. e sim, a partir de aí, termos a ligação novamente com Deus, né? Passarmos a ser filhos realmente... Filhos, né? E aí, como filho, tu herda o quê? É a herança. Aí vem a herança de Deus, que é... Teu pai é dono do ouro e da prata, é amor, tem todas as qualidades, os atributos de Deus que, como pai, ele disponibiliza para seus filhos. Basta a gente pegar e a gente, muitas vezes, não sabe usufruir por ego, orgulho, né? Fazer na força do braço. Então, assim, o que acontece? Durante muitos anos, porque eu digo que eu fui religiosa? Porque em todo o tempo, muitos anos da minha vida, eu quis fazer com a força do meu braço, achando que estava fazendo a vontade de Deus. E nem era por errado. Não era por mal, entendeu? Por obediência, né? Não era por maldade, por estar abaixo da lei. Eu achava que estava fazendo certo. Mas aí Deus precisou me quebrar muito para eu poder entender isso. Então, tipo, isso que eu não queria, tipo assim, cara, vamos pular, não é pular processo, tá? Não é pular processo. Mas assim, ó, eu oriento a forma, os passos, sem precisar passar pelas mesmas coisas que eu tive que passar, porque foi muito complicado. Sim. Então, assim, eu não preciso passar por tudo o que eu passei. Mas a partir do momento que eu aprendi a não ser religiosa e aprendi que a vontade de Deus para minha vida era outra, que eu era filha e que eu podia usufruir desse benefício, dessa herança que ele me deixou, eu comecei a mudar. E é esse período, aí que eu vim para São Paulo, né? Uhum. Aí, poxa, com 41 anos, de novo, 41, eu recomeçar novamente. Em São Paulo, uma cidade gigante, né? Mas... Bom, na minha área focada na minha área financeira, né? Então, hoje a gente tem uma parceria com o Hub, tem a minha empresa e uma parceria com o Hub financeiro, onde a gente trabalha, eu digo 360 graus o cliente, né? Em toda essa área de planejamento financeiro a gente tem dentro da empresa. Não só a física, como empresarial também. Justamente, física e empresarial. E nessa forma eu continuo exercendo o meu propósito. Porque eu continuo ajudando outras pessoas da mesma forma no se planejar, no se organizar e a verem através da minha vida, que aí entra o nosso propósito de filho, né? Que eles possam ver a nossa vida, a transformação, a nossa vida enxergar Deus, né? Sim. Que é o amor, que é a resiliência, a compreensão, o auxílio, até porque a gente precisa criar o nosso galardão, né? Ajudar o pessoal. Então, assim, ó, é nós manifestarmos os frutos do Espírito Santo, né? Então, assim, é o que eu eu entendo isso como missão e propósito também, o que eu estou fazendo, o que eu faço nessa área financeira, como eu sempre fiz. Então, missão, propósito, eu fiz uma mentoria para entender qual que era o meu propósito. Eu digo, gente do céu. Nada contra quem ensina o que é o propósito, porque eu aprendi com uma pessoa incrível, que hoje é uma amigona. Mas assim, ó, tá clara a nossa missão, né? Mas para muitos não tá claro. Então é isso que eu venho direcionando. Então a questão eu nem falo ruim das pessoas, eu até que falam sobre propósito, porque queira ou não queira, às vezes as pessoas precisam de um direcionamento, um discernimento para tirar as vendas mesmo, né? É justamente isso. Então, tipo assim, eu aprendi lá o teu propósito, tua missão, teu, né, chamado, que é diferente. Eu digo, gente, eu já sabia isso há muito tempo, mas é aquela questão de tu não saber, às vezes tu usa algumas ferramentas, né? Ali o teu mentor, enfim. Uma coisa é saber, outra coisa é saber e saber o porquê. Saber o porquê. Que é muito diferente, né? Bem diferente. E aí, quando eu entendi isso, que na verdade eu digo que Deus nos forja a vida toda, né? A vida toda a gente vem passando por processo, e aí se a gente não aprender que é no processo que a gente é tratado, que a gente é moldado, e aprender a ser feliz, essa era uma questão minha, eu não queria ser feliz no processo, eu já queria o resultado final. E aí, mas tu tem que aprender, aí tu vai com maturidade, com experiência, quebrando muita cara, que às vezes a gente aprende, por que eu preciso deixar todo mundo passar por isso, né? Não quero deixar, não é que não quero, mas não precisam passar por tudo isso. Algumas pessoas precisam passar pelo processo, sim. Porque é dessa forma que Deus age, né? Até porque existe temperamentos, tal, que eu nem vou entrar nesse assunto. Que é bem extenso, né? Se a gente for entrar nisso. Mas assim, ó, ensinar de uma forma mais natural, não é natural, mais simples. O
vamos dizer que o passo a passo do processo. Porque a gente tem que aprender a ser feliz no processo. É difícil, é bem Concordo. difícil. É bem difícil na vida. Porque é bem difícil. as pessoas se cobram muito. Eu vivi tudo isso. E não vou te dizer que eu não vivo ainda, tá? Porque, assim, a cada passo que eu dou, a cada movimentação que Deus me permite, a cada ciclo que eu entro, é uma coisa nova. Então, assim, ó, tu, né, enquanto estiver nessa terra, vai passar por processos, né? Autoconhecimento, mudança, vai entender de uma visão. A cada situação que tu vive, cada processo, tu muda. Né? Tu cresce, tu amadurece, tu ganha experiência, né? Então, nós tivemos muitas experiências de juntos ali, muitas coisas que nós passamos. E eu entendo que tudo permissão de Deus. Porque se nós não tivéssemos passado, nós não teríamos conhecido muitas pessoas, não teríamos vivido várias experiências, né? Então, essa é uma questão. Então, o que eu trabalho, eu criei uma comunidade, né? Curadas para curar. Que foi o nome que eu encontrei, assim, do que eu estava vivendo no momento, né? E é inicial ainda, tá nascendo, né? Porque eu quis casar com a questão do livro, que vai ter um relançamento, na verdade, agora o livro, que vai ser bem bacana. E depois para esse livro em coautoria, né? Com outras 10 mulheres, com histórias também incríveis, né? De superação. E aprender a nos posicionarmos, que é o que eu acho que faltava para mim por conta do medo do julgamento, né? De assumir essa voz, de dizer assim, ó, eu continuo, não é porque eu me divorciei que eu não sou, que eu deixei de lado a minha crença. Sim, no casamento. Eu acredito fielmente no casamento. E no casamento para sempre. Então, é isso que eu ensino, entendeu? Porque que eu passei por isso, aí as pessoas me perguntam, em relação ao divórcio, né? Que é um tema do livro. Mas como que tu divorciou e hoje ensina outras pessoas a não se divorciarem? Gente, justamente porque eu passei por isso. E eu não gostaria que ninguém passasse, porque as pessoas entendem assim, mas foi tu que pediu o divórcio, né? Tu não deve... Gente, eu sofri muito. Quem pede divórcio, não é porque pediu o divórcio que não sofre. Sofre muito, é uma dor bem grande no coração, até porque envolve, não é só 2 pessoas, envolve toda uma família, envolve filhos, no meu caso também, né? Então, assim, envolve toda a família, acaba envolvendo a sociedade, o meio que tu vive, tanto que eu tive esse rompante com a vida mesmo. E com a igreja, na verdade, com a igreja no local e com aquilo que eu tinha aprendido, que é o que Deus ensina. Que Deus é o entusiasta primordial do casamento, da união, entendeu? E eu tava indo, meu Deus, eu tô indo contra, mas a situação ficou tão complicada que eu comecei a sofrer danos físicos por conta do que vinha acontecendo. Físicos e mentais. Continua, desculpa. Não, pode falar. Não, eu ia falar, você acha que as pessoas elas ficam muito presas na obediência de eu quero seguir a lei, eu quero estar a Deus, aí entra muito a religião nesse caso, né? Eu quero seguir tudo e acaba sofrendo muito por isso, porque, cara, se você parar para analisar, qualquer coisa que eu fizer é pecado, em resumo da obra, né? E Deus não quer isso. Não, em alguns casos a gente aprende, muitas pessoas aprendem, né? A gente aprende quando entra na igreja, ou enfim, tem pessoas que já vêm de berço, né, do cristão. Eu me converti com 19 anos. Essa questão de que Deus é um Deus que pune. E Deus não é um Deus que pune. Exato. Ele é um Deus de amor. Ele ensina. Ele trabalha, a gente arca com as consequências. Até porque é a lei da semeadura, né? Normal. Ele permite que a gente arque com as consequências, mas em momento algum ele te abandona. E eu tinha muito isso. E Deus me mostrou assim, filha, não era o que eu queria pra ti, mas tu tomou a decisão. Aí entra aquela questão da palavra, por que o divórcio? Corações duros. Realmente, eu estava com o coração duro. Quem sabe hoje, eu ainda falo isso, quem sabe hoje, com a cabeça de hoje, com o entendimento de hoje, eu teria feito diferente, com certeza. Isso é verdade, com certeza eu teria feito diferente. Mas não foi. Não foi. E nem por isso Deus deixou de me amar. Porque o amor dele se estendeu, a misericórdia dele se estendeu, o favor dele se estendeu a mim. As pessoas não estenderam a mão para mim. Mas a igreja, pessoas, entendeu? A igreja é formada por pessoas. Pessoas que erram, pessoas que pecam, pessoas que estão precisando de ajuda.
A igreja é formada por essas pessoas, por nós. Nós ainda continuamos, eu ainda continuo precisando de ajuda, também. Entendeu? Então, assim, ó, por nós, a igreja é formada por pessoas que erram, que pecam, que não sabem tudo, né? Mas e nunca vamos saber, então. Nunca vamos saber. Mas aí a diferença que eu falo... A gente tenta só estudar e tá mais íntimo, né? Mas... Justamente. E a diferença que eu digo assim, ó, cara, não olha pra igreja, não olha pra pessoas, olha pra Deus. Porque o plano dele é perfeito, o plano dele é de pai para filho, que tu tenha uma vida boa, que tu tenha uma vida boa, que tu seja feliz aqui na Terra, ainda aqui na Terra. A gente sabe que o nosso lugar não é aqui, mas que a gente seja feliz ainda aqui na Terra, que a gente usufrua daquilo que ele permitiu. Exato. Do melhor dessa Terra. Ele fala na palavra que você vai usufruir, eu deixo o melhor dessa Terra. Então, que tenham vida em abundância. E vida em abundância. Então, por que a gente não está usufruindo? E por que a gente está vivendo com medo? Tem a questão da... eu tentei ser obediente, mas tipo assim, ó, de forma religiosa. Religiosidade, ela só traz culpa, medo, decepção. E Deus não traz culpa. Não. Deus não traz culpa, Deus não traz inquietação, Deus não traz aquele sentimento de ansiedade no teu coração, angústia. Esses sentimentos não são de Deus. Né? São outras coisas, mas não é de Deus. Porque Deus, ele vem te trazer paz, ele vem te trazer calmaria, ele vem te trazer o amor, o cuidado. Concorda? É o que eu sinto. Então, tipo assim, ó, hoje eu tenho... Você mesmo falou, né? Deus permite algumas coisas, mas não é que ele queira. Não. Isso é muito importante frisar também. Não é que ele queira, ele só permite porque você fez na força do braço. Fiz muitos anos na força do braço. E a minha história é essa, né? Foi durante anos da minha vida na força do braço, achando que estava fazendo a vontade do Senhor, mas não era. Vou até usar o exemplo de Moisés, né? Tipo, 40 anos no Egito foi porque ele... Não, tipo, não. Moisés, Deus já tinha falado, olha, não vão entrar na terra. Mas, Senhor, o que vão falar de ti e tal, não sei o quê. Ele nem falou, tá tudo certo. Você acha que Deus vai perder o tempo discutindo? Perder tempo entre aspas, né? Mas discutindo com Moisés, não, tá bom, vai lá, continua. Ele esperou passar toda a geração para aí sim entrar na Terra Prometida. Por tema de Moisés. Porque Moisés quis fazer na força do braço, né? No, tipo, é normal. E, infelizmente acontece. A gente passa. Eu também já passei por muito de querer fazer na força do braço e você sabe muito da minha história, eu já sofri bastante com isso também. Então eu entendo Mas, bem. Olha que doido, né? A palavra, quando Deus usa o termo de sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus precisou tirar ele lá de Abraão, né? Da terra. Moisés. Ah, não, tá, também. Os dois. Estamos falando de Abraão. Você sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele foi obediente, né? Enfim, saiu do meio da parentela também. Quando a gente faz o casamento, ele também tem essa passagem, né? Sim. Sai do meio da tua parentela, né? Deixar pai e mãe e iniciar a tua esposa, enfim, e segue a tua vida. A melhor forma de você honrar pai e mãe é você sair da saia deles, começa por isso. Justamente. Então, o que acontece? Eu nunca tive um corte de cordão umbilical. Eu sempre, eu fui cabeça, que foi papel invertido, né? Mas eu nunca saí do meio do sempre ali, sempre naquela volta, entendeu? Eu nunca fui a mãe sozinha, tipo assim, eu nunca pude exercer o meu papel e tá tudo bem, porque eles fizeram da melhor forma, achando que estavam fazendo bem, entendeu? Sim. Só que eu acabei me anulando um pouco como mãe. Por isso que eu digo que os 3 anos sozinho com os meus filhos foram os melhores 3 anos da minha vida com os meus filhos, entendeu? Porque foi só nós. Porque algumas pessoas podem dizer, que bobagem isso. Eu digo, gente, não é bobagem. Eu nunca tinha conseguido fazer um café da manhã, tipo, eu lavar a roupa dos meus filhos, eu passar, eu cuidar da casa, eu fazer uma comida para nós, ter aquele nosso momento de, sabe, de intimidade com eles. Eu não tinha isso, porque sempre tinha alguém que fizesse para mim. Sempre eu tive alguém que fez para mim. Alguém que fazia minha comida, alguém que lavava minha roupa, alguém que cuidava da minha casa, alguém que cuidava dos meus filhos. E eu era que enfrentava, dava o melhor, mas trabalhando muito, né? Cansada, exaustiva, mas dava o melhor. Era a melhor escola, era a melhor roupa, era tudo o melhor, era o melhor para eles. Agora, quando Deus me tira... Eu tive dois rompantes de cordão umbilical. O primeiro foi quando eu saí de perto dos meus pais.
E eu amo eles, né? Foi bem sofrido. Mas eu aprendi a viver de uma forma que Deus me moldou de uma outra forma. Deus me mostrou um outro olhar. Aí, beleza. Mas tenho mais pra te ensinar. Tua vida não... Bora lá, me trouxe pra cá. Aí eu tive o rompante. Se você é mãe, você sabe, tipo... não existe filho preferido. Não. Existe filho dedicado. É o filho que vem buscar mais. Nós temos que ser o mais dedicado e mais íntimo possível com o Papai do Céu, Justamente. E assim funciona. E aí, vim pra cá sozinha. Larguei o filho foi pro quartel, mas assim, teve, né, um consenso. A filha casou, foi, né, viver a vida dela, vamos cortar o cordão aqui. E o filho também cortou, foi viver a vida dele, foi servir ao exército e tal. E tudo certo, segue a vida. A Deise veio sozinha para São Paulo. Então, recomeçar novamente, porque foi um recomeço novamente, né? E aí, voltei, né, continuei ativada, atuando na minha área, na área financeira, com planejamento financeiro, em todos os ramos, né, desde um planejamento para quem sonha, para o consórcio, que a gente faz o planejamento, né, de alavancagem patrimonial, do primeiro imóvel, para a pessoa poder se organizar, que é uma estratégia, né, de organização e planejamento para sonho de vida das pessoas. Tem o financiamento imobiliário, tem o crédito para empresa, tem o seguro de vida, tem o seguro de blindagem, tem toda... A gente consegue atender o cliente pensando na sucessão dele. É que, na verdade, existe diversos tipos de Daisy, né? Dentro de uma só. A Daisy é completa. A Daisy, ela não no âmbito profissional, ela está muito cuidando do todo o mercado financeiro de fato. Então tem ali consórcios, seguros, tem toda a parte de alavancagem de financiamento. Tem uma empresa, vocês estão conectados num hub, não é isso? Que aí vocês trabalham com todo esse mercado, consórcios, alavancagem, enfim, tudo. E tem a Daisy, que é a criadora de movimento, né? Que você está criando a comunidade Cura para Ser Curada. Curadas para curar. Curadas para curar, é o contrário. E que é todo um autoconhecimento, inteligência emocional, espiritualidade. Mudança de mentalidade. Mindset total. E, cara, são duas Daisies em uma. Focado em princípios, né? Focado sempre buscando princípios. E aí eu fui atrás de buscar ferramentas para poder, de forma, mostrar, porque tem pessoas que nem todo mundo a gente consegue trabalhar a parte espiritual, né? Porque tá tudo certo, porque nem todo mundo é igual. Sim. E nem todo mundo pensa da mesma forma, né? Que a gente tem que levar em banho-maria, digamos assim. Aí a gente entra com algumas ferramentas, né? Então, que é hoje o que eu consigo atingir o maior número de pessoas, né? Mas é um movimento que está crescendo, que está começando, na verdade, né? E muito foi em prol dessa vinda para cá, que eu entendi o que Deus queria de mim, o porquê de eu ter saído, né? Porquê de eu ter largado, tipo, tudo, larga a casa, vem morar de aluguel ainda, né? Mas, tipo assim, sabe essa questão, assim, as pessoas dizem, tá doida, vai sair da tua casa. Aí, tipo assim, larguei tudo. Eu simplesmente saí, porque Deus falou, pessoas criticam, sai isso daqui natural. Que aqui não é mais teu lugar. E aí, tipo assim, tu é doido, largar teu emprego, tua empresa. Inclusive, na época, eu larguei geralmente, eu trabalhava em 2 lugares. Quanto mais as pessoas criticam, mais eu sei que eu estou no caminho certo, tudo certo. Justamente, tinha minha empresa e ainda era gerente comercial regional da maior promotora do Brasil, que cuidava da região sul, depois que eu saí do banco. Então, assim, eu tinha um bom salário, um ótimo salário. Então, financeiramente falando, todo mundo viu como perda. E eu vi como ganho. Eu ganhei mais saúde, eu ganhei mais visão, eu ganhei mais a proximidade, mais intimidade com Deus, porque eu voltei aquela questão, nunca larguei, mas assim, a gente aprende a buscar de uma forma mais intensa. A intimidade com Deus. Então, assim... a gente não pode se culpar, porque a culpa não vem de Deus, e a gente não pode se cobrar. Tem que se cobrar, mas não da forma tortuosa, né? Então, assim, hoje o que eu mais vejo, assim, quando eu vou fazer um levantamento, o que eu mais vejo? A principal fator hoje das pessoas estarem entristecidos, doentes,
tentando várias situações, suicídio, largando família, sem rumo, é parte financeira. E segundo, área sentimental. Mas por trás de tudo isso tem a parte espiritual. Então, assim, ó, eu hoje consigo... como é que a gente fala? Ajustar, entendeu? Alinhar. Personalizado, né? A parte, acho que a palavra certa é alinhamento. Alinhamento. Para a gente realmente se posicionar. Eu tinha muita questão com essa palavra posicionamento, né? Tanto que o livro é Mulheres Posicionadas. Então eu tive durante muitos anos essa questão de posicionamento por medo tipo, quem é a Daisy para falar de casamento sendo que ela se divorciou? Deus me deu essa autoridade. Quem é a Daisy para falar de financeiro, sendo que ela quebrou, ficou sem dinheiro? Gente, fiquei com muita dívida e fiquei realmente sem dinheiro. Eu cheguei a não ter R$1 na minha conta. E eu só não passei fome porque eu tinha muitas pessoas, muitos amigos, né? E é uma história longa, enfim. Mas não dá pra confiar em pessoas que não quebraram. Justamente. Qual empresário que não quebrou na vida? Eu, na verdade, a primeira vez que a gente quebrou foi por um fato, não foi por que nem eu te falei no início, não foi por incompetência. Foi por um fator, né, que foi geral mundial, né? Foi um fator de mercado. Mas depois, por que eu quebrei de novo? Eu quebrei de novo depois. Sim. Mais 2 vezes. Então, até eu decidi que eu não queria, que eu, tipo assim, meu Deus, eu preciso sair desse ciclo, né? Como que eu vou sair desse ciclo? E por que eu tô entrando de novo nesse ciclo, né? E aí, mas justamente por já ter passado, a gente ganha muito com a experiência, infelizmente não queria ter passado, mas passei, e Deus começou a me moldar nesse sentido. Tu tens sim autoridade para falar. Então, Deus usou várias pessoas para falar comigo. Abre a tua boca e fala. E aí, quando eu começava alguma coisa, acontecia alguma coisa. Eu digo, não, tem que ter alguma coisa aí. Tem que ter alguma coisa mais profunda. Aquela pré-queda, né, que a gente fala. Então, assim, e agora, quando eu retornei para começar o movimento específico, de novo, a gente vem sofrendo situações, mas assim, fica firme. Que é o que eu falo pra todo mundo, assim, sempre tem uma saída, né? Tipo assim, eu fui no fundo do poço, passei pelo Vale da Sombra da Morte, às vezes a gente pensa assim, meu Deus, não tem mais solução pra minha vida, não consigo mais sair daqui, mas tem. Isso. Deus tem uma solução pra nós, Deus é a solução, Deus tem recomeços, Deus te dá esse... Ele nos dá esse... Me fez lembrar de uma passagem. Você sabe a passagem da videira? Uhum. A pessoa que está... Eu sou Jesus Cristo falando, né? Uhum. Eu sou a videira, quem está conectado a mim gera frutos. Uhum. E meu pai é agricultor, Deus é o agricultor, né? Tem uma passagem que fala assim, quem não der frutos, eu corto, certo? Certo. Mas a palavra verdadeira, a tradução foi colocada corta, mas a anterior é o airo. É de levantar, de erguer, de tipo... Cara, quem não está dando frutos, eu levanto. Deus, né? Boto mais um adubinho ali, dou mais um ensinamentinho ali e tal. Porque vocês sabem que videira é ramo, né? Ramos. Então, ele é por cima que dá. Então, Deus faz isso por nós. É uma poda. E toda poda ela vem com... tu poda para poder crescer de uma forma mais saudável. É que na palavra corta em si já é... Quando a pessoa entende corta, é cortado, meu Deus, fui cortado, não tem mais volta. Tem. É porque eu já vi tanto sermão fala, eu já vi olha, cuidado que você não tá andando com Jesus, Jesus vai te cortar. E, cara, não é bem assim, né? Não é bem assim, não. Enfim. E aí, voltando aqui em São Paulo, aí estruturei essa parte, né? Hoje você tá com o escritório no Morumbi, certo? Isso, escritório ali é no Parque da Cidade, né? Parque da Cidade, ali no complexo do Parque da Cidade. Lindo escritório, quem quiser ir lá conhecer, tá convidado. Aproveitar o merchan, @daisy.caldura. Então, gente, assim, uma coisa bem... A gente já conversou sobre isso, né? Posicionamento. Posicionamento daí digital, né? Porque o meu posicionamento...
Mas no posicionamento digital, por exemplo, se tu entrar no meu Instagram hoje, no @daisy.calduro, tu vai ver eu falando, eu só trago mensagens, né? Daquilo que Deus falou no meu coração, daquilo que eu tô vivendo. São mensagens motivacionais, espirituais e tal, de mudança de mentalidade e essa coisa e tal. Não falo sobre a parte do... Isso, a minha profissão, né? Até tem um outro Instagram que eu não acabei nunca utilizando, mas por quê? Porque eu vim com a cultura, eu criei uma cultura de indicações. Né? Então eu trabalho, meus clientes são tudo indicações, então um indicando pro outro. Eu fechei um cliente, aí fiz bem o trabalho, graças a Deus. Aí ele vai me indicar outro, e assim vai indo. Então, tipo assim, hoje o meu ciclo é de indicações, mas eu quero mudar isso, né? Tem um estrategista aí que eu ouvi falar, diz que é muito bom. Quem será que é, né? Quem será que é muito bom, que vai me auxiliar nessa parte aí de posicionamento digital, que é o que realmente falta hoje mesmo. Mas a minha mensagem é essa. Tudo é possível com Deus. A superação tem saída, sim. Tá ferido? Tem cura. Deus tem cura. Deus é amor. E eu digo que não foi em vão tudo que eu passei. Porque muitas vezes eu me questionei, né? Digo, será que eu estou no lugar certo, Senhor? Será que eu não devo voltar? Porque agora meu pai, né, tá doente. Eu digo, será que eu devo voltar? Minha filha ganhou um bebê. Será que eu devo voltar? E Deus vem falando, não saia da onde eu te coloquei. Não temas. Não saia da onde eu te coloquei. Até Deus me falar. Então, assim, eu tenho sido uma boa ouvinte do Senhor. E tenho buscado isso. Buscado escutar a voz dele. Entendeu? Então, às vezes... já me enganei, né? Então, porque a voz, às vezes, o nosso desejo do nosso coração, às vezes, quer falar um pouco mais alto, né? Mas Deus não permitiu. Deus, não, filha, fica aqui, vai aqui. Logo, logo tudo se ajeita, tudo certo. E tudo vai se encaixando. E se tu olhar para trás, porque eu sempre digo assim, traz à memória tudo aquilo que te dá esperança. Né? A gente usa muito isso, essa palavra. Traga à memória tudo aquilo que te dá esperança. E quando eu olho para trás... eu vejo como os meus filhos estão, como a minha família tá, o que eu já superei, o que eu passei. E Deus cuidando de mim ainda aqui. Se não fosse Ele, eu não tava aqui. Não tava vivendo o que eu tô vivendo. Né? Então, que nem eu digo assim, ainda a gente passa durante toda a nossa vida, a gente vai passar por processos, né? Mas assim, vivendo do favor de Deus. Hoje eu vivo do favor de Deus. E eu não sabia viver do favor de Deus. Eu queria fazer só o que eu queria. A força do meu braço, mas assim... Volto naquela questão. Tá, eu entendi. Tem que ter espiritualidade, deixar Deus agir, eu tenho que ter fé. E o que eu faço? O que eu faço? Então, eu sou muito... O que eu faço é na força do braço. Acredita, gente. Isso. Não, acredita. Tudo. E ainda, logo que eu cheguei aqui, eu quis fazer. Daí, Deus falou, não, filha, não é eu. É eu que estou agindo. Calma, descansa, deixa comigo. Só que a gente é uma... Se o seu jugo é pesado, descansa em mim. A gente tem uma dificuldade em ter paciência. Eu sempre fui uma pessoa impaciente. E Deus me moldou a ser paciente. Às vezes aquela velha desde da impaciência que vir, eu digo, calma, filha, calma, aguenta mais um pouquinho. Deus sempre usa alguém para falar alguma coisa, ou traz a palavra, através de alguém. Espera só mais um pouquinho. Porque o que é de Deus é perfeito. O que é de Deus é perfeito, né? Não faz nada é fora do lugar, nada é fora do... Então, Deus é perfeito. E aí espera. E a gente tem esse problema com falta de paciência, que aí a gente acaba atropelando. Aí sim a gente dá passos errados. Por não saber esperar, ouvir e acaba fazendo com a força do braço. E não, é Deus que age. É Deus em resumo, não temas. Não temas. Tenha fé. Tenha fé. Porque com a fé você move montanhas. Já diz a palavra. É literalmente isso, porque as pessoas elas não entendem o contexto por trás. É aquilo que a gente falou, né? Uma coisa é você saber. Outra coisa é você saber e saber o porquê é assim. Saber viver, né? É tirar as vendas dos olhos e olhar as coisas com um outro roupante, uma outra visão e ter essência naquilo que faz, né? Com os princípios de fé, família e negócio. Todo mundo que eu trago é nesses princípios aqui do podcast. Então fé, família e negócios, e nesta ordem. As coisas só vão dar certo na sua família se você tiver fé. E as coisas só vão dar certo no seu negócio se você tiver família e fé.
Fora isso... Isso eu costumo dizer assim, aqui em primeiro lugar, a minha lógica em primeiro lugar é Deus, depois sou eu. Por quê? Porque que aí entra aquela que a gente trata como amor próprio, né? Que muitas pessoas não entendem o que realmente é o amor próprio. É o amor de Deus, é tu sentir, se sentir amada em primeiro lugar por Deus, porque tu é uma filha, se sentir amada, aí tu se enche daquilo, aí tu consegue dar para outras pessoas e distribuir para outras pessoas. E por muitos anos eu fiz o inverso. Eu entendia que eu acreditava em Deus, que eu confiava em Deus, mas aí eu dava tudo que eu não tinha para os outros e mal eu tinha, entendeu? Eu te entendo perfeitamente. É uma inversão. E aí quando eu entendi que eu precisava me priorizar, me cuidar em primeiro lugar, porque eu estava dando aquilo que eu nem tinha, né? Tanto de todas as formas. E eu digo, não, primeiro lugar sou eu. Então é eu buscar, eu ter a minha intimidade, e te conhecendo nem é por egoísmo, é tipo, cara, que realmente a gente precisa ver no outro aquilo que a gente ama em si, né? Como que eu vou... É aquela questão, como que eu vou ajudar os meus filhos? Como é que eu vou ajudar uma pessoa se eu não estou bem cuidada, se eu não estou bem equilibrada? Como que eu amo alguém sem me amar, né? Exatamente, porque Jesus fala, né? Os 2 primeiros mandamentos, de todos os 10, resumiam-se em 2, né? Em primeiro lugar, amarás o teu Deus acima de todas as coisas. Em segundo, ao teu próximo como a ti mesmo. Então, assim, só que a gente estava tentando amar o próximo sem se amar primeiro. Não dá bom. Vai dar ruim, no final vai dar ruim. Mais cedo ou mais tarde vai dar ruim. Então, em primeiro lugar, ele fala... amar-se a si próprio. Como que é o amar-se a si próprio? É ter essa identidade revelada em primeiro lugar, se sentir amada e realmente se sentir amada. Reconhecer Deus na tua vida, reconhecer a presença do Senhor na tua vida. Né? Então, reconheceu isso, agora tu pode levar, as pessoas vão ver isso em ti. Deixa um último recado para o nosso pessoal. O que você gostaria de falar mais? Na verdade, eu falei bastante coisa aqui, né? Mas assim, como mensagem final, como meu propósito é com mulheres, né? Por mais que eu hoje esteja muito forte na área, no movimento financeiro também, né? Na área financeira, planejamento financeiro, como empresária, vou falar para cá, né? Como empresária, a minha missão, o meu maior ativo hoje são pessoas. Tá? São pessoas. É o meu maior ativo. O que eu mais amo, né, fazer é tratar, é ajudar outras pessoas. E de toda a minha história, de tudo que eu superei, que é uma das coisas que... Uma partezinha só que está nesse livro, o restante, toda a história vai vir no próximo livro. Que para aquelas pessoas que acham que não tem esperança, quem está perdendo a esperança, ou está enfraquecido, né, não sabe mais o que fazer, existe sim um caminho, existe sim uma cura, né, e é Deus, né? Deus, ele é especialista em recomeços, Deus, ele tem o melhor para nós e ele tem a saída. E ele tem a cura. Então, existe sim saída para o fim. Se você está no fundo do poço, já passou por todas as situações as mais terríveis. Eu costumo dizer que eu já passei por todas as situações. Eu não fui isenta de nada. Não fui isenta de nada. Eu vivi todas as situações. Então, assim, em todas eu pude ver Deus me resgatando. Então, existe um resgate através de Deus. Então, e através do meu trabalho com as mulheres, eu tenho conseguido alcançar a gente tem conseguido alcançar muitos resultados. Como que eu faço para entrar na comunidade? Primeiro entra me segue lá no @deis.calduro. E depois manda uma mensagem para ela no privado. Depois manda uma mensagem privada. É isso. Bem, Dê, muito obrigado. Ai, Vini, obrigado mesmo. Amei. Eu fico muito feliz de você estar aqui. Vai vir mais vezes. Eu sempre falo isso para todos os convidados, praticamente, porque eu seleciono pessoas a dedo. Alguém me mandou assim, mas Vini, você fala isso para todos os convidados. Cara, eu seleciono as pessoas a dedo, minhas pessoas de coração, de paixão, sim, gente. Sim. Como não trazer mais vezes? Então, sim, vai estar aqui mais vezes para a gente poder conversar muito mais. Eu sei que a gente vai falar bastante sobre isso. Tem bastante, a gente sempre tem muita coisa para falar, né? Então, assim, tem outros assuntos também, né? Hoje foi específico isso, mas tem muito assunto para falar, com certeza. Mais. Mas obrigado. Vini. Parabéns, tá, pelo trabalho, parabéns por estar olhando para as pessoas dessa forma, né? E tá dando uma oportunidade. Obrigada. É isso.
E assim, meus queridos, se encerra mais um episódio aqui da Gul Prime Talks, o seu podcast para empresários e empreendedores que querem alavancar os seus negócios, com princípios de fé, família e negócios. Então, se você gostou, deixa aquele curtida, que eu nunca peço, mas deixa a curtida que ajuda bastante, né? Permaneça bem, fique com Deus e nos vemos no próximo episódio. Tchau!